Olá, muito boa tarde a todos. O meu nome é David, sou engenheiro agrônomo, trabalho com assessoramento técnico na área de fertilidade de solos e nutrição de plantas. E eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre o nutriente potássio, mais especificamente sobre a sintomatologia da deficiência de potássio na cultura da soja. Nessa reta final da soja safrinha em 2019 aqui no Paraguai, recentemente em um levantamento feito em algumas propriedades, com o que eu tenho me deparado é o seguinte: são essas reboleiras de plantas apresentando essa sintomatologia, essa clorose, principalmente nas folhas do terço superior da soja. Esse é um sintoma típico da deficiência de potássio em cultivares de soja de hábito de crescimento indeterminado. Isso é importante frisar. Por quê? O potássio ele é absorvido do solo na forma de K+, e nessa forma ele permanece dentro da planta, ou seja, ele não exerce nenhuma função estrutural dentro da planta. Dentre as principais funções, das funções que o potássio exerce dentro da fisiologia da cultura da soja, a gente pode citar algumas como ativação enzimática, certo? A regulação da abertura e fechamento dos estômatos. Isso vai influenciar diretamente na fotossíntese, porque plantas deficientes em potássio tendem a ter esse processo prejudicado. Com isso, entra uma menor quantidade de gás carbônico, de CO2 dentro da planta e prejudica a fotossíntese. Outra função importante qual é? É a regulação da turgidez dos tecidos. O potássio é o cátion mais abundante dentro do citoplasma. Então, plantas deficientes em potássio tendem a sofrer mais com o estresse hídrico do que plantas que tenham o seu teor dentro da faixa de suficiência, certo? Como o potássio não exerce nenhuma função estrutural, como ele tem alta mobilidade dentro da planta, a sintomatologia clássica, ela ocorre de que forma? Na maioria das culturas, ocorre com a deficiência começando nas folhas do bacheiro, certo? Por quê? Pela remobilização do nutriente dessas folhas para as partes onde há maior demanda. Agora, na cultura da soja, e principalmente em cultivares de hábito de crescimento determinado, o que ocorre é um pouco diferente, principalmente na fase reprodutiva. O que a gente tem observado é que esse sintoma está aparecendo a partir de R5.4, 5.5, mais ou menos, e de forma bem acentuada no terço superior das plantas, como vocês podem observar aqui, através da imagem, certo? A sintomatologia clássica da deficiência de potássio é essa. Começa com uma clorose a partir do ápice, certo? E da bordadura foliar, e que vai progredindo dos bordos e do ápice para dentro, para o centro do limbo foliar. Essa é a forma clássica, essa clorose que vai acontecendo na folha. Em situações onde a deficiência é mais severa, começam a aparecer esses pontos, essas manchas necróticas na folha, como vocês podem ver aqui. Essas manchas necróticas, o que são? Elas ocorrem devido ao acúmulo de algumas substâncias, alguns compostos orgânicos nitrogenados, como as poliaminas, por exemplo. O principal deles é a putrescina. A putrescina é a principal substância que causa essa necrose nas folhas, ok? Então essa é a sintomatologia clássica. Bom, se você hoje está observando na sua lavoura reboleiras de plantas com essa sintomatologia, com esse sintoma no terço superior, na fase reprodutiva, o importante é o quê? É você chamar um profissional da sua confiança e procurar fazer um diagnóstico do que pode estar acontecendo, certo? É lógico que a gente não pode basear o diagnóstico, não pode basear a fertilidade do solo olhando apenas um nutriente. Por isso é importante a gente fazer análise de solo e, se for possível, também análise do tecido foliar, ok? Dentro da mancha e também fora da mancha. Dentro da mancha, como a gente vê aqui, a gente já tem um sintoma visual bem notório. Agora, o que pode acontecer fora da mancha, por exemplo, a gente não vê esse sintoma. Porém, a planta pode estar apresentando o que a gente chama de fome oculta, que é quando a planta está com deficiência do nutriente dentro dela, está sentindo uma fome fisiológica desse nutriente, mas ela não está expressando ainda visualmente essa deficiência,
ok? Por isso é importante a gente fazer esse diagnóstico, até em função da alta variabilidade espacial do nutriente do potássio no solo. Ou seja, a curtas distâncias você pode ter diferença nos teores. Isso é importante a gente observar. Então é isso que eu queria deixar para vocês, ok? A gente teria muito mais coisas para falar sobre o potássio, em função do balanço, da entrada e saída do nutriente no sistema, para ver como é que está essa questão da adubação, né? Se está entrando a quantidade correta de nutriente em função da expectativa de colheita que você tem, enfim. Mas é isso aí. O que eu gostaria de deixar para vocês também é o seguinte: cuide da sua lavoura, cuide do seu solo, porque ele é o seu maior patrimônio, ok? Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade, eu vou deixar o meu telefone na descrição do vídeo e é só entrar em contato, ok? Muito obrigado a todos e um grande abraço.